Ora viva, cá estamos de regresso à grande entrevista a Espaço da Informação na Palanca TV. Abordamos questões ligadas ao interesse público e hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar sobre Angola, Governação Local e Estatuto Especial da província de Cabinda, olhar também para um livro que foi lançado por uma figura que também, de certa forma, está ligada à província de Cabinda, o professor universitário, o professor Patrício Mangovo, a quem agradeço por ter acedido positivamente ao nosso convite. Obrigado e boa tarde. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui para podermos partilhar não só a temática à volta da governação local e esse capítulo solto de uma província que é de Cabinda, mas também fazer um apanhado global da realidade que é a nossa governação, das nossas localidades e o advento, de facto, para 2020 das autarquias locais em Angola. Exatamente, foi assim a saudação, mas lembrar que, portanto, é apenas o desejo de que este dia venha de facto a ser bom, outros dias melhores ainda para o povo angolano, que neste momento está a sofrer algum aperto, fruto também do momento económico do nosso país, uma das economias que mais cresceu nos últimos anos e fomos ouvindo isso durante algum tempo. Agora fala-se da implementação das autarquias locais, as eleições autárquicas que estão aprazadas primeiro para 2014, de 2014 para cá, portanto estamos a ver 2014 e estamos aqui neste momento no ano de 2019, quase a terminar. Portanto, olhar então para esta obra que foi lançada e fazemos aqui um enquadramento daquilo que é o momento atual do nosso país, quando os partidos da oposição vão reclamando porque não vêm o desenhar, portanto, de linhas de força para a implementação das autarquias, falar aqui das eleições autárquicas aprazadas para 2020, mas que neste momento há poucos sinais de que elas de facto venham a acontecer. Qual é a visão, o entendimento que tem, professor, a respeito deste assunto? Realmente, o momento é crucial. Acho que, tentando dissecar as matérias, não é? A questão das autarquias locais é prioritária, é premente. Depois de 2002, com a entrada em paz, acho que deu-se o esforço do governo de Angola em estender a sua administração em boa parte do país. Contudo, estamos a falar de mais de uma década do esforço do governo em estar presente onde nunca esteve devido à guerra civil. Mesmo assim, hoje estamos em 2019, já passaram praticamente mais de 15 anos, mais de uma década, e o nível de vida dos angolanos não melhorou tanto assim. A qualidade de vida dos angolanos está ainda aquém da expectativa. E olhando para o modo de se viver nas nossas localidades, nomeadamente nos municípios, nas comunas, nos nossos bairros, nota-se claramente profundas bolsas de pobreza e uma carência gritante dos serviços públicos. Acho que, colocando a questão nestes termos, a questão das autarquias revela-se como sendo urgente. Não é uma questão de apenas querer agradar o mundo, mas é uma forma em que os Estados modernos encontraram, de facto, para poderem tentar reforçar o sentimento de pertença, quando as nossas comunidades locais são valorizadas, reforçar a integração nacional, porque a África sabemos que herdou da colonização espaços gigantescos onde assentar a soberania do Estado. E essa soberania, hoje em dia, está a ser desafiada porque, com a carência de serviços básicos, eu não consigo reconhecer a autoridade de alguém quando esta não presta o auxílio necessário. Então, falando nesses termos, acho que a questão das autarquias revela-se imprescindível, é uma forma de se organizar em Estados modernos, sobretudo os nossos que saíram dos conflitos armados.
o caminho da descentralização foi sempre uma forma de criar, primeiramente, consolidar a paz, o sentimento de integração, de que okay, temos uma liderança que olha para nós, mas prova é conhecida que essa liderança sempre esteve muito distante, então precisamos de cada vez mais aquela liderança mais próxima que talvez, conhecendo os problemas no local, consegue desenhar com a população local as estratégias, as soluções de como atender essas questões. Então, acho que deste lado, dessa questão das autarquias locais, Angola estaria a caminhar no bom sentido se transformasse essa questão das autarquias locais numa política nacional que deva exatamente ser implementada e executada. Estou eu a dizer que as autarquias locais devem entrar em funcionamento para poder, pelo menos, aligerar o nível de pobreza, o nível de sofrimento em que se encontram muitas dos nossos bairros, das nossas aldeias. Até quase as aldeias estão abandonadas por sua própria sorte. As aldeias em Angola continuam a ser aldeias, talvez como no tempo primitivo ou pré-colonial, mesmo a colonização não mudou grande coisa. Então precisamos de um esforço de desenvolvimento e esse desenvolvimento local tem que chegar até aquelas zonas recônditas do país, nomeadamente nas nossas aldeias. E foram essas as promessas do antigo... que conseguem nos auxiliarem para chegar até lá. Exatamente, dizia, e foram essas as promessas do antigo governo. O novo governo entrou em funções e já tem mais de 2 anos, portanto, a governar os destinos do país. Neste momento, João Lourenço, na qualidade de número 1 do atual executivo, também foi uma das bandeiras hasteadas, que seria a implementação das autarquias locais, falando aqui da realização das autarquias das eleições, em 2020. Nada se vai desenhando neste sentido, alguma pressão, principalmente dos partidos com assento parlamentar, os partidos da oposição, vamos assim dizer, e portanto, neste momento, acha que seria a implementação das autarquias a solução para os vários problemas que enfrentam os 160 municípios, mais de 164 municípios do nosso país? Seria a solução a implementação das autarquias para a resolução destes problemas todos? Realmente, como eu dizia, a aposta na necessidade da implementação das autarquias locais é uma tendência mundial. Angola não vai ser o primeiro país a ter que se enquadrar nesta evolução dos Estados modernos. O Estado de hoje, ou sobretudo o Estado africano, é tido como um Estado neopatrimonial, em que a riqueza é muito partilhada entre as redes de clientelares, pretendendo mudar esse modelo para aquele modelo em que os governantes prestam contas, os governantes são proibidos de usar o bem público para o bem pessoal. Acho que a transparência, a necessidade de uma visão de entreajuda entre as comunidades do país, acho que o presidente de Angola, o presidente João Lourenço, não faltará a palavra se quer realmente deixar uma marca na história de Angola, que depois de muito longo, de alguns anos de promessas da institucionalização das autarquias locais, como a bem referiu o Benedito, se ele, no seu mandato, como ele prometeu que em 2020 será o ano em que ele se preocupa em devolver o poder às localidades, acho que vai ser um benefício, quer dizer, vai ser reconhecido, pelo menos na história de Angola, como aquele presidente que olhou para as localidades, sentiu o desespero gritante dessas localidades. Então, em termos de compartilhar esse bem fundado das autarquias locais, acho que seria bom que ele realmente realizasse essa promessa que tanto prometeu, que tanto fez durante a campanha. Esta descentralização é uma questão urgente no nosso país? É urgente, porque desde esse quase mais de uma década, o que experimentamos foi simplesmente a desconcentração. E a desconcentração, o resultado que se tem no terreno não é um resultado satisfatório.
Quer dizer, quando se tem governos locais nomeados, o cidadão não tem como responsabilizar esses governos. Então, o que se nota é uma apatia completa na relação governo local, cidadão local. E para mudar esse quadro, acho que as Por que razão é que autarquias... pensa que isto acontece? Comum? Por que razão é que pensa que isto acontece? Realmente, primeiramente, no domínio da ciência política, temos que perceber que a dinâmica política é uma luta por interesses, não é? Claramente que um governo local desconcentrado vela pelos interesses do seu superior, que aí o colocou. Não trabalha no sentido de atender às prioridades que podem emanar da necessidade da própria população local. Mas está aí para servir as comunidades. Esse é o contraditório, essa é a lógica contrária. O que nós dissemos que um governante que deve servir as localidades deve receber primeiramente a legitimidade dessa própria localidade. Portanto, a população local tem que reconhecer nessa figura como aquela na qual reconhece primeiramente uma certa relação de vizinho, portanto, de convivência. É aquele governante que, conhecendo, debatendo, discutindo, colocando em cima da mesa, via assembleias também legitimadas pela própria população. Então, neste sentido, sim, diríamos que teremos um governante próximo e preocupado em atender os problemas das localidades. Entretanto, nos governantes, os nomeados nas autarquias locais não atendem os interesses das localidades. Desculpa, os nomeados nos nossos municípios e nas nossas comunas estão aí para realizar a vontade de quem os lá colocou. Na ausência de uma assembleia que debata e que possa deliberar as questões de fundo da própria localidade, acho que falta-nos aí um mecanismo de fiscalização da questão da transparência, das próprias prioridades, do desenho das prioridades e na forma de atender essas prioridades. Então, um município pode precisar de uma estrada, um município pode precisar de furos de água, mas isso tem que ser desenhado atendendo a um coletivo de pessoas mandatadas representando as populações locais, e o executivo que lá está vai simplesmente realizar a vontade da população local representada em seio de uma assembleia. O que não temos. Criaram os conselhos de auscultação, de concertação e auscultação e concertação Mas estão social. a cumprir com o seu devido papel, na sua visão? Realmente esses conselhos são simplesmente consultivos, portanto, não sai dali nenhuma medida que obriga de que, quando não for cumprida, temos como sancionar o executivo. É meramente de estética que foram criados estes conselhos? Meramente estético? Realmente sim, porque o papel que tem desempenhado não é o papel de criar bases de uma participação realmente responsável dos cidadãos. Acho que sim, tem havido alguma participação dos cidadãos, mas essa participação não coloca o responsável, o administrador municipal, não o coloca na condição de executar a vontade daquele conselho. Portanto, nestes termos, mas não é realmente... ao encontro das necessidades das populações, auscultando as populações para saber quais os seus problemas e assim poder então ajudar na resolução só dos mesmos? ouvir não basta. Também temos que proporcionar a essa mesma população mecanismos de fazer valer a sua vontade. A possibilidade de escolha. A possibilidade de escolha. E essa vontade, escolhendo, porque entre um candidato e o candidato A e o candidato B, nós teremos todo o gosto em continuar a escolher, fazendo essencialmente essa escolha de candidatos entre aquele que melhor nos possa servir. Portanto, neste sentido, acho que essa lógica toda, sim, se o presidente João Lourenço quiser realmente, estiver interessado em ver as nossas comunidades melhorarem, tem que apostar nesse caminho. É um caminho que, de facto, pode vir a tirar, primeiramente, por de lado, esses governos que nós chamamos de governos desconcentrados, que simplesmente só continuam a alastrar a pobreza, e acho que o plano integrado de intervenção nos municípios só vai continuar a alimentar uma certa incapacidade da população cobrar
da parte de quem aplica os projetos, para já mesmo as prioridades, se precisamos de um colégio, se precisamos de uma estrada e a lógica da condução dessas prioridades, um programa desenhado pelo Executivo, mesmo tendo a participação dos administradores municipais, peca porque falta uma instância adequada para cobrar, para fiscalizar. Daí que com as autarquias, para além de termos, por exemplo, os partidos a concorrerem para a tal autarquia, teremos grupos de cidadãos eleitores, mas essencialmente também a sociedade civil tem que se implicar. Aliás, as associações de base comunitárias são muito importantes nesse processo. Então, as autarquias vão dar esse espaço a que a organização das associações comunitárias, das instituições comunitárias, mas também a necessidade da população organizar-se em comissões, nomeadamente comissões dos moradores, tanto faz, mas que tenha uma voz naquela assembleia que de facto vai representar os interesses de todo esse grupo que vai estar, de facto, nessas assembleias. Então, Sr. Mangovo referiu aqui há pouco, e desculpa cortá-lo, falou aqui sobre o plano integrado de intervenção aos municípios. Não seria esta uma forma também, antes de chegarem às autarquias locais, não seria uma forma de se ir dirimindo já alguns problemas que existem a nível das comunidades? A questão, talvez, que se coloque é da sustentabilidade desse plano. Se vamos dizer que até 2020 é para dirimir os problemas de fundo, para a questão não se demorar tanto na resolução de alguns problemas, até chegarem às autarquias. Vamos avaliar os resultados desse plano. Acho que os resultados não podem ser avaliados com a vontade do administrador, simplesmente questionando o plano, como é que o plano está a ser implementado, já construímos uma escola, já construímos um posto médico, já asfaltamos 2 quilômetros de estrada. Temos que auscultar a população. É a população que consegue nos dar o barômetro efetivo de se realmente sim o plano integrado de intervenção nos municípios vai surtir algum efeito até 2020. E essa auscultação requer, nomeadamente, a questão de inquéritos, de pesquisas de campo, e acho que as universidades podem muito bem aliarem-se ao governo nesta tarefa, porque a tarefa de fundo é saber avaliar se esse programa, enquanto o ideal da realização de uma política pública, tentar dirimir alguns focos em termos de pobreza, mas a questão de fundo é, será que temos mecanismos de avaliação desse plano? Se esses anos todos de desconcentração avaliou-se o resultado? São questões que até lá não há respostas claras. Quer dizer, os vários ministérios deviam ter esse papel. Mas qual é a visão que tem o professor Mangovo? Qual é a visão que tem do que tem acontecido até aqui, a respeito destes planos, deste plano de intervenção? Quer dizer, mesmo se vamos chamar à tona... Sem qualquer dado objetivo. Exatamente, mesmo se vamos chamar à tona a questão do Plano de Desenvolvimento Nacional, não é? Em que a dimensão local também é importante, só indo para o campo, nota-se realmente que a ausência da presença de grupos de cidadãos para, de facto, avaliar os planos e produzirem resultados concretos com estatísticas sérias, isso de facto tem criado muitas dúvidas. E nessa matéria existem muitos indicadores, existem muitos índices, para além de falar do índice de desenvolvimento humano, não é? Onde Angola ainda continua a não ter um bom desempenho em todas as áreas. O governo disse que em 2025 o Angola seria um país de alto desenvolvimento humano. Realmente, o plano 2025 é um plano que foi gizado no sentido de quanto maior houver a crise, para o poder não abrir muito a mão. Há lá um capítulo que refere mesmo isso, quer dizer, as medidas num contexto de crise econômica, de facto, no plano estão desenhadas no sentido de o governo não abrir muito a mão. Quer dizer, haverá, obviamente, algumas limitações. Daí, talvez ainda com essa continuidade da crise, que a economia não está a crescer o suficiente, comece a colocar em causa, de facto, se vamos ter eleições autárquicas ou não em 2020. A sua suspeita de que não venham a acontecer, será esta a vontade do atual governo, já que o Presidente da República disse, garantiu, inclusive, depois ainda, no momento da escolha,
na qualidade de candidato pelo MPLA, à presidência da República, garantiu que uma das suas bandeiras seria a realização de eleições autárquicas em 2020. Realmente sim, essa bandeira, aliás, como referiu, o início da sessão parlamentar a 15 de outubro colocou já em dúvida se há ainda a esperança de se realizarem as autarquias em 2020, mas Angola 2025, eu realmente quando li o documento fiquei muito preocupado, porque ali a estratégia que está desenhada é que se não tivermos um crescimento econômico adequado, que deveria criar as bases para o desenvolvimento, a tendência é o poder centralizar-se. E mesmo que o presidente venha com essa esperança de que quer mudar de quadro, talvez eu fico preocupado com a sua equipa técnica que o aconselha em não perder de vista do plano, que de facto em matérias de desenvolvimento, se não vai haver um crescimento, duvidando as condições de desenvolvimento, poderá inviabilizar de facto a realização das autarquias, mas como a bem poderemos perceber, a questão do crescimento econômico não pode condicionar tanto a questão das autarquias. Acho que com o mínimo de condições financeiras, com uma tentativa de apoiar na capacitação dos futuros autarcas, mesmo já tendo as autarquias a funcionar, poderemos sempre a continuar com o trabalho de capacitação, de transferência de conhecimento. Sim, porque nem todos os municípios têm as mesmas capacidades da arrecadação de receitas. Sim, mas isso não pode pôr em causa a necessidade das populações elegerem os seus representantes, porque as condições vão ser criadas com o tempo, paulatinamente. Não podemos partir do princípio de que, precisamos de juntar todas as condições e cria-se uma autarquia, ou cria-se as autarquias. Não se pode estabelecer essa como um critério objetivo, nunca vai ser objetivo. Condicionar. Condicionar que a criação das autarquias locais vai depender da criação das condições. Talvez as condições mínimas, mas a própria autarquia vai ter um quadro de liderança que terá esse desafio de, pelo menos no primeiro ano do mandato, sabemos que onde não vai haver condições financeiras, o governo pode sim, com um fundo de apoio às autarquias, nomeadamente apoiar no primeiro ano, segundo ano, até a autarquia conseguir arrecadar o mínimo necessário, pelo menos para ter ali o serviço básico que estão a faltar, mas contando com uma liderança legitimada, responsável e a própria população poder ter como responsabilizar essa mesma liderança. Então, com esse quadro, acho que sairemos a ganhar de facto. E não será colocar Angola numa rasteira, talvez num ratoeiro que possa dificultar as condições de desenvolvimento. As autarquias locais são indispensáveis para o desenvolvimento. Eu penso que sim, apostando nelas, lá chegaremos. O caminho não é um caminho já desenhado à partida. Existem modelos. Este é um dos modelos que a experiência vai nos mostrar realmente como, se não der certo, mas como melhorar o próprio modelo em si. Porque precisamos de nos apropriar dele. Não é? Precisamos mesmo que a população local se aproprie desse modelo para o seu próprio desenvolvimento. E é sobre esses modelos que vamos falar daqui a pouco, o professor Patrício Mangovo. Vamos partir agora para um curtíssimo intervalo e vamos entrar naquilo que é o cerne desta obra, a governação local e o Estatuto Especial para a província de Cabinda, ainda no âmbito da descentralização administrativa. Claro que as autarquias locais serão, de facto, implementadas, embora não se tenha ainda desenhado se será, de facto, no ano de 2020, pelo menos esta é a informação que temos. É para mais daqui a pouco, nós vamos para um curtíssimo intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui em grande entrevista.